Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144, e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Mais uma vez, nos reunimos com a série Aposta ou Azia. É a terceira vez que a gente conversa sobre isso. E eu preciso fazer um registro, Assim, foi muito lindo, a rejeição das mulheres à Secretaria de Cultura, Isso aí eu acredito que é um dos grandes sinais, assim, de que o Brasil, é uma nação que tem muito para oferecer, pro planeta, Então, esse comportamento das mulheres foi assim, foi uma dádiva, Foi um presente, 5 mulheres rejeitaram o convite do presidente interino com intenções de ficar permanente, definitivo, Ele que extinguiu o Ministério da Cultura, fez uma fusão com o Ministério da Educação e voltou a ser uma secretaria, E tanto é que o criador do ministério, o ex-presidente José Sarney, se manifestou totalmente contrário a essa atitude e, assim, e as mulheres que foram convidadas, 5 mulheres, foram convidadas a preencherem o cargo de secretária nacional de cultura e elas não aceitaram, Ele foi rejeitado pelas 5 mulheres e convidou um homem e o homem, aceitou, E, assim, é claro, é um cargo importante, não pode estar vago, Mas é simbólico, é emblemático, A solidariedade das mulheres, Com esse momento difícil do Brasil, E, assim, está sendo impeachmentada uma mulher, o presidente Dilma Rousseff, E, assim, o rapaz que assumiu a secretaria, é vinculado ao Rio de Janeiro, secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro. E a gente deve lembrar, que, assim, também é providencial que ele ocupe esse cargo, porque o Rio de Janeiro, por conta das Olimpíadas, vai precisar de todas as atenções, O Rio de Janeiro será anfitriã, de turistas e de delegações atléticas, esportivas e autoridades de todo o mundo, Então, é muito bom que a nossa cultura esteja amparada, e bastante prestigiada nesse momento internacional de grande confraternização, De pira olímpica, Dessa queimação. E assim, e aí vamos curtir essa pirose, quem já curtiu bastante a pirose, Quem já pirou bastante na pirose, Então, assim, é momento de um momento de, assim, regressar, Regressar para o Evangelho e começar a fazer as apostas novamente, Esse momento de azia já, Assim, para quem já viveu a azia, Então, assim, é o grande... E é bom que o Brasil tenha, pessoas que já tenham vivido essa azia, Essa pirose, esse coração em chamas, E, assim, aproveitar essas chamas do coração, tá na hora de queimar os navios também, E voltar, Assumir essa dádiva de ser apóstolo, No sentido
de se encontrar com os apóstolos, né? Então, assim, as pessoas foram procurar a verdade em outros lugares, né? E assim, a gente precisa sempre lembrar que Deus é onipresente, então Ele está em todos os lugares, então ninguém se afasta de Deus porque se afastou de um templo, porque se afastou de uma ortodoxia, porque se afastou da tutela de algum sacerdote, né? As pessoas foram procurar, né, Deus em outros lugares, né? Porque assim Deus, né? Todos somos instrumentos de Deus, né? E assim, Mateus 24 diz que o Evangelho será pregado, né? E diz que por causa dos eleitos, né? E aí nós temos 5 eleitas, né, no Brasil. Né? Os dias, né, de dores serão abreviados, né? Então, assim, só Jesus, só Deus, né, pode definir o que são, quem são os eleitos, né? Que a gente pode sentir, né, esses sinais observando a figueira, né? Então tem muitas lições na figueira, né, que a gente precisa contemplar, né, a natureza, que é a grande obra de Deus. Fazemos parte dessa natureza, né? Então, assim, e aí, interessante nesses tempos de azia, né, que você vai procurar a verdade e você fala assim, você sente, né, assim, puxa vida, né, isso que foi dito por uma música, isso que está expresso numa obra de arte, isso que eu li num livro, né, eu tenho a sensação que eu já vi isso em algum lugar, né, e assim, e aí você começa a observar, né, e você vê que isso tudo já estava no Evangelho, né? E a gente não percebia porque a gente tinha os olhos velados, né, turvados pela idolatria, pela ortodoxia e por toda sorte de violências que surgem da colonização, da aculturação, da inculturação, né? Porque, assim, são cegos guiando cegos, né? Então, e a gente precisa se afastar, né? A gente tem aquela intuição de que as coisas não estão adequadas, né? E você vai procurar as coisas adequadas, né? Ninguém sabe o que é verdade. O próprio Jesus não ousou responder essa pergunta quando Pilatos fez essa pergunta para ele, né? Então, assim, mas a verdade, o que a gente pode, né, saber que ela é maior, né, do que as certezas. A verdade é maior do que o que é visível, né? Mas as certezas fazem parte da verdade. O visível faz parte da verdade, né? Por isso, a figueira tem muito para ensinar, né? E assim, e a gente precisa compreender que a Bíblia, né, o Evangelho, é um livro de inspiração, né? Então, assim, muitas coisas ali são ensinadas, mas não são explicadas, porque aprender, né, é um gesto de, assim, a gente precisa, antes de assimilar alguns ensinamentos, algumas lições, a gente precisa aprender a estar receptivo, né, disponível a essas lições, né? E a gente aprende isso através da oração e através, né, da vigilância, né? Então, vigiar é você observar as coisas, os fatos, os acontecimentos. E orar é você refletir sobre eles, né? E a partir desse momento, né, todos nós nascemos com essa habilidade, com esse potencial, mas não temos essa habilidade, né? Essa habilidade ela vai ser resultado, né, do exercício, né? E aí você precisa se afastar, você precisa ser um apóstata, né? Eu tenho 41 anos de idade e eu testemunho que eu tenho 20 anos de apostasia, né? E assim,
E quando você começa a entender algumas coisas, né, você vê que é momento das apostas, né? A gente precisa agora colocar nossas certezas, né, à prova, né? E saber que o resultado sempre será um resultado, né, que Deus, né, tem nos seus planos, né? Se é verdade, não tem nada a ver, assim, integralmente com as suas certezas, né? Ela muito menos tem a ver com aquilo que você deseja, né? É a vontade de Deus que prevalece, né? Então, mas Deus quer uma coisa da gente, né? Eu pude entender nos meus tempos de apostasia e de retorno ao Evangelho, de vigiar e orar, é que esse caminho da verdade, ele começa pela lealdade, né? Deus prefere as pessoas sinceras, né? E é através da lealdade e da sinceridade que construiremos a casa na rocha, né? E aqui a gente vê, né? Assim, a gente vê aí um momento de confusão no Brasil, porque passaram-se muito tempo, né, os hipócritas construindo a casa na areia, né? E é necessário que as pessoas entendam, né? Moisés deu a lei, né? E Jesus deu a graça e a verdade, né? E assim, a gente precisa entender que Moisés deu a lei para os hebreus, né? Nós não somos hebreus, nós somos brasileiros, né? Então, assim, os hebreus, Moisés foi o legislador, foi providencial, foi o eleito, né, para os hebreus de 5.000 anos atrás, né? Por mais potencial e talento que o povo tivesse, era um povo bastante embrutecido, né? Ainda muito dependente da idolatria, né? Então, assim, muito apegados ao Egito, aos valores do Egito, né? E se libertar do Egito não é só se libertar da escravidão física, mas do condicionamento, né, cultural do Egito, da mentalidade egípcia, né? Totalmente escrava da idolatria também, né? E, assim, fomos libertados do Egito. A humanidade foi libertada do Egito e da idolatria por meio de Moisés, né? Mas a lei, né? Nós somos brasileiros, nós temos aí o legislador de 1988, né? Então é essa lei que a gente precisa preservar, né? E através do Evangelho, que deve ser pregado, né, pelos quatro cantos, né? Nós que já vivemos essa azia, estamos sendo convidados a pregar o Evangelho, né, para abreviar, né, os tempos de dores, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil, por conta de pessoas que não respeitaram a lei, não foram leais ao contrato social, né? Pessoas que não são sinceras, né, na hora de expor, né, para a população os projetos possíveis e necessários, né, para governar o país, né? A gente vê que é tudo uma construção, né, na areia, né? E a gente precisa construir na rocha, e para a gente construir na rocha a gente precisa, né, dessa inspiração, e assim, e serão reunidos os eleitos, né? E aquele que perseverar, os perseverantes, serão salvos. Cara esquelice para todos vocês, né? Isso é graça e verdade. E a gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, né? Parabéns, né, às mulheres que rejeitaram o ministério, né, ou a Secretaria da Cultura, né? Porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, assim seja, para o bem do nosso querido Brasil, né? Então, inspire-se com o Evangelho.